Eu penso que vai haver agora um espaço, penso que alguém poderá ajudar da organização, quanto tempo dispomos para, neste momento são 4h20, quanto tempo dispomos para, se alguém quiser, e mesmo online, não sei se é possível, se alguém quiser fazer alguma intervenção por alguma questão, é o sítio certo, o momento certo, aos nossos oradores, nós daríamos início. Eu não sei quem foi o primeiro, eu não queria ser injusto. A primeira pessoa que levanta o braço, faz a favor de pôr uma questão. Não temos microfone, não? Temos? Ok, muito obrigado. Boa tarde a todos e obrigada pelo excelente apresentação e pelos temas que trouxeram. Eu trabalho nos serviços sociais e tenho acompanhado aqui as grandes dificuldades dos apicultores aqui na Ilha do Faial. Infelizmente, não conseguimos ajudar como gostaríamos. E acho que aqui é uma oportunidade única para nós falarmos disso e acho que amanhã, se calhar, teremos ainda mais tempo para tirar mais dúvidas. Surgem-nos às vezes algumas questões e não sei se isto até o que eu vou dizer é um bocadinho patético, mas vou perguntar. É possível, tendo em conta o nosso clima, tendo em conta a nossa realidade, que a curva de crescimento da varroa aqui nos Açores seja um bocadinho diferente da do continente e que seria, eu acho que é muito importante sabermos se realmente estamos a fazer a aplicação nos momentos certos, ou seja, era importante, acho eu, fazermos aqui se calhar um estudo mais real à nossa realidade ou realmente se calhar não. E a varroa nós também temos aqui 2 alturas de cresta muito importantes, ali depois do incenso, temos agora nesta altura. Deixo aqui esta questão que às vezes nos colocamos. Quando falam na monitorização, que é importante, e quando falam na monitorização ao nível de ataque, eu fiquei com dúvidas. Isto é ao longo do tratamento, é feito ao longo do tratamento. E pronto, e há muitas mais que eu acho que depois a gente vamos falando e vamos... Mas agora punhei estas inicialmente. Obrigada. Queres responder, Tiago? O Sr. Engenheiro quer responder? Sim, pode. Sim, isto aqui na apicultura, a vantagem que tem é que pode colher 3 ou 4 opiniões e todos vamos dar, se calhar no fundo vamos todos andar em torno do mesmo, mas pode haver abordagens diferentes. E depois salvaguarda sempre uma outra questão, é que falarmos de longe sem conhecer a realidade de perto às vezes é mais complicado. Basicamente, o que podem esperar é que nós possamos partilhar algumas pistas para depois aqui poderem ir tomando decisões que nunca serão iguais de ano para ano, nem os próprios timings, não é? Em termos de curva de crescimento, vocês têm um problema tal e qual como nós temos na minha zona. Na minha zona agora, com a Vespa Volutina, elas estão-nos a parar posturas no agosto, na pressão crítica de Vespas, estão a parar posturas. Porque normalmente quase nem sequer paravam. E quem está em zonas como estas temperadas, em que há, pelo que já percebi, pelo que fomos falando hoje durante o dia, em que há postura praticamente contínua, nós somos os grandes prejudicados, porque não é muito bom, temos sempre as abelhas a funcionar, parece que é muito bom, mas em termos de controle de varroa é um desafio brutal. É diferente, por exemplo, um dos Giles está em zona de montanha, dá para ir acompanhando, em que há paragens de posturas, os nossos colegas trazem os montes de zonas frias, e esses aí quase com um tratamento conseguem fazer. Inclusive uma das técnicas de controle de varroa, há apicultores que fazem, que pegam nas colónias, levam-nas para o frio, e aí param a postura, e então aí só com o tratamento de ácido oxálico, super barato e fácil de fazer, controlam. Aqui não, aqui a varroa cresce durante todo o ano. E por isso até pode haver eventualmente a necessidade de, se virem que está complexo, até preconizar um tratamento flash intermédio, como o Gil dizia, uma vaporização com oxálico, um ácido fórmico pelo meio, para baixar cargas, para manter um varromed, por exemplo, em que pode ser aplicado em fase de produção, para manterem os níveis controlados, para conseguirem, porque aquilo que percebo, ou corrijam-me se eu errar, o incenso será que cresce daqui a março, por aí, fim de março, início de abril, talvez, é como o nosso eucalipto, mas nós às vezes mais cedo.
seja, só fazem a aplicação após o incenso. Agora é que já pode ser um bocadinho tarde, esperarem, pelo que percebi, há colegas que vão crestar agora por esta altura, não é? Agora é que já pode ser tarde se tiverem muita barroa. Temos que controlar. Por exemplo, na minha região nós fazemos tratamentos ali em fevereiro, março, e às vezes 15 dias em julho, última semana de julho, 1ª de agosto já faz diferença. Havia de ser a última de julho, porque se for a 1ª, 2ª de agosto já foi tarde, é aquela tal crescimento exponencial. O monitorizar é monitorizar antes, durante a época. Se fizermos bem e se acertarmos nos planos, estamos seguros ali uns meses, mas temos que perceber qual é que é a hora, tratar a altura certa, monitorizar logo após a execução do tratamento, perceber qual é a influência do tratamento na colónia e se está ou não a funcionar. Se está a funcionar, temos que dar tempo, mas a meio, às vezes, temos que monitorizar para perceber, ok, está no caminho, estou descansado, e depois no final, ou então é preciso mudar de estratégia, que acontece frequentemente. Queríamos que fosse menos vezes, mas ultimamente tem sido mais complexo. E depois monitorizar no final, perceber, ok, baixei para os níveis de 1%, 0,5%, estou descansado, agora entramos em inverno. Se estamos com 3% por aí no fim do tratamento, se calhar temos que lhe dar mais uma afinaçãozinha que é para fazer aquele ajuste. Então, optar por fazer mais tempo de tratamento? Ou mais tempo, ou às vezes fazer uma combinação de princípios ativos, e cada vez mais temos que andar com essa estratégia, é combinar princípios ativos. Tá? De qualquer modo, eu não sei se a doutora Paula Vieira, que é responsável na direção regional pela sanidade apícola na região, sanidade apícola da região, se quer dizer o calendário que normalmente indica para fazer as intervenções no tratamento contra a varroa. Assim, o papel da Direção Regional aqui, temos tido a oportunidade de falar, não é? Ao contrário do que acontece no continente, aqui o Governo, no fundo, apoia os tratamentos, o que parece-me que para as associações e para os apicultores é fundamental. O que tentamos é que todos usem o mesmo produto na mesma altura, exatamente por causa das resistências. Aqui no FAIAL entramos aqui com outra componente, que esta componente bio tem um peso já muito grande no FAIAL e, portanto, há produtores que já só fazem tratamentos orgânicos e não querem os químicos, mas depois há outros que ainda no inverno preferem aplicar um químico. A nossa indicação sempre, não é? O que se está a fazer aqui são 2 tratamentos anuais e a nossa indicação é de que os façam depois das crestas, não é? E que todas as pessoas vão crestar mais ou menos na mesma altura, uns um bocadinho mais cedo, outros mais tarde. Mas, no fundo, o papel da Direção Regional dá aqui algum apoio, mas por parte dos próprios apicultores, eu penso que os apicultores são sempre consultados antes de nós adquirirmos um tratamento e as associações também, e portanto esperamos que nos indiquem aquilo que está a funcionar melhor ou pior. A questão da Célia, eu acho que se prende por uma falha aqui a nível global destas ilhas, de todos nós, que é, eu acho que não há um efetivo controlo do grau de infestação e é por aí que nós temos que começar. É tudo um bocadinho empírico, portanto nós temos que começar a contar varroas, a perceber o grau de infestação de cada colónia e depois ir gerindo os tratamentos. Porque o que está a acontecer no fundo é, olha, já estamos há 3 anos a usar este, vamos mudar, olha, agora é biológico, afinal já não podemos usar, depois o outro foi descontinuado, temos que alternar e, portanto, eu penso que todos nós, Governo, associações e apicultores, temos que fazer um trabalho muito conjunto para que esta problemática melhore, pelo menos, e consigamos conviver melhor com a varroa. Bem, eu dava só a palavra à engenheira do Secara, queria acrescentar algo relativamente a este assunto. Eu gostava de acrescentar, só partilhar com vocês uma experiência. Porque quando eu comecei na apicultura, distribuía só os serviços oficiais no continente distribuíam só um tratamento anual, em junho. Quando se começou a pensar em distribuir 2 tratamentos, questionou-se que épocas de tratamento é que se aconselhava.
é que os serviços aconselhavam. E havia muita discussão que numas zonas do país o aconselhável a tratar era em fevereiro e em agosto, outros seria em março e em setembro, não havia um consenso. Então qual é que foi a proposta que em termos de apicultores e de associações nós propusemos? Foi cada região teria apiários experimentais e junto dos apicultores definiria estratégias de tratamento. Portanto, eu estava na zona de Nisa, nós juntámos-nos todos e dissemos, ok, em Nisa vamos tratar maioritariamente junto ao dia 15 de fevereiro e vamos maioritariamente entre o 1 de julho e o 15 de julho fazer o segundo tratamento. E vamos monitorizar a varroa ao longo de todo o ano. Ou seja, durante o período de produção, portanto, desde o dia 15 de fevereiro ao dia 15 de julho, fazíamos contagens de varroa a cada 15 dias, tanto nas abelhas adultas como na criação. Fora desses períodos, ou nos períodos de invernação, que é mais difícil, portanto, aí a partir de 15 de novembro era impossível fazer todos os 15 dias, fazíamos a monitorização só uma vez por mês, quando era possível, mais ou menos ajustando ao dia e à hora. Isto permitiu-nos o quê? Verificar a flutuação efetiva da varroa ao longo do ano e ver se havia necessidade ou não de ajustar tratamentos. Alguns destes trabalhos foram publicados, inclusive pelo Dr. Morilhas, da Universidade de Évora, até alguns trabalhos de tentativa de fazer uma proteção integrada para a apicultura, portanto, a utilização de um biológico com um químico, e vocês podem consultar esses trabalhos, podem ver que monitorização é que foi feita, qual a contagem de varroa, podem entrar em contacto com ele, até para definir estratégias, ver se há necessidade de um terceiro tratamento, porque também se levantou essa questão. Existem trabalhos muito interessantes feitos nesse sentido e que pode ser uma ferramenta essencial para vocês também, para definirem, juntamente as associações com o Governo Regional, uma estratégia para vocês de tratamentos e de aferir épocas de tratamento. Obrigada. Muito bem, obrigado. Mais alguma questão? Boa tarde a todos. Meu nome é José António, sou presidente de uma associação de apicultores de São Miguel, que é a APIMAR. E nós tivemos agora recentemente, por parte da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a notícia de que os apicultores açorianos vão receber cerca da percentagem que perdem de ceras na fase de esterilização e de moldagem, vão ser repostas com ceras vindas de fora. Essas ceras provavelmente vêm contaminadas, que vêm da apicultura convencional, e eu gostava de saber qual é a vossa opinião em relação a esse tema. Outra questão que eu vinha só com uma e versei com duas. Eu sou apicultor na Ilha de São Miguel, eu sou um apicultor que produz Golden Bees, e o Sr. Engenheiro não pode vir num colóquio como esse denegrir a imagem das Golden Bees, até porque são rainhas selecionadas, com altos padrões de limpeza, altos padrões de produção, extremamente dóceis. Portanto, não é numa situação dessas, até porque senão teria que dizer outras coisas que não devia. Eu gostava de saber a vossa opinião em relação a isso das ceras que vão ser colocadas agora aqui na nossa região. Bom, relativamente às ceras, eu não trabalho já nos serviços sociais. O que eu posso dizer como técnico, que estive ligado, qualquer importação de ceras podem trazer 3 doenças: locos, nosmoses, viroses, etc. E, portanto, e as casfarioses. Portanto, qualquer importação de ceras devia ser de um grande rigor de qualidade e controle, em termos, isso acho que é pacífico, portanto, entendemos todos isso, não é? Mas, pronto, essas autorizações são dadas pela autoridade regional. Eu penso que a doutora Paula é que poderá acrescentar alguma coisa sobre isso. Relativamente, eu só vou acabar. Relativamente às Golden Bees, foi o que vi na internet, eu não estou aqui
a especular nada, eu não estou a depreciar, eu estou a dizer, quando estamos a tentar introduzir, porque sei, por exemplo, em São Jorge, dei muita formação em São Jorge, e até nem usava máscaras nem fato, e achei as abelhas de São Jorge dóceis, extraordinárias, da raça de origem ibérica, mesmo com origem no norte da África. Até há 3 tipos de ibérica, não há só uma ibérica, há do sul, há do centro, do norte e tal. Mas sabemos que veio tudo da África, até o homem nasceu na África, veio tudo da África. Não tínhamos aqui desvalorização por ser africanas. E dentro da África há dezenas de espécies, dezenas de seres um exagero, mas há mais de meia dúzia de espécies, umas mais agressivas e outras menos. Até fruto do próprio indígena, que foi sempre selecionando as abelhas, foi matando as abelhas mais dóceis em África, porque eles apanhavam os enxames acessíveis para derrubar-lhes o mel, e aquelas que eram mais agressivas iam deixando. Então o homem é que fez essa intervenção em termos de agressividade. Isso, pelo menos, é uma teoria que normalmente se consta sobre isso. E, portanto, quando a gente fala, de facto, nesses aspectos, é no sentido da gente preservar. E quando eu sei, e dava formação, que alguém me dizia, olha, vai trazer de São Miguel as Didas, porque isso está na internet, eu não estou inventando nome nenhum, eu chamei Golden, podia chamar, então vai chamar as coisas por seu nome, são italianas, as abelhas italianas estiveram na moda no mundo inteiro. Nós tivemos, e ainda não falei aqui, nós tivemos há 40 anos um francês que veio da França, um senhor muito competente, que não quis saber das nossas abelhas regionais, ele não tinha tempo, ele queria ganhar dinheiro e fazer enxames para vender. E vender, mandou contentores para o continente. Ignorou as abelhas, até destruía raças em algumas ilhas, destruía a raça da Graciosa e pôs lá outras, etc. Eu também, como técnico, caí numa armadilha e disse, realmente este tipo é muito bom, um grande técnico, e se a gente não sabe nada disso, isso realmente deve ter razão. Mas depois eu comecei a entrar em mim, mas o que é isto? Essas abelhas, as nossas não são boas, etc. Começamos a ver. E depois a gente vai estudar, vai ver o que é italiana. Portanto, as Golden Bees são abelhas italianas, de origem italiana, e há muitas, os americanos também já fazem uma italiana, também têm uma italiana, também já fazem, não é? Dão-lhe outro nome. As abelhas italianas também têm muitos defeitos. Um deles foi a tragédia de Balloc, são muito chativas à loc. São mais chativas à loc do que a nossa abelha, não é assim? E, portanto, e vice a São Miguel, quem tinha abelhas híbridas italianas, foi tudo muito contaminado, foi evidente. E, portanto, eu como técnico responsável, que não vende nada e apercebo os vendedores, as pessoas que querem vender, têm toda a legitimidade para o fazer e defender-se unhas e dentes. Mas, caramba, eu também sei alguma coisa, não é? E quando vejo em São Jorge, como vejo, por exemplo, noutras ilhas, em Santa Maria, que foi lá, e ainda bem que a sua doutora apresentou os trabalhos genéticos, que felizmente temos agora uma ferramenta e não podemos deixar-nos levar pelos vendedores de banha da cobra. Desculpa, eu já tenho quase 70 anos, já não podem levantar processos disciplinares, para já. Segundo, eu sou um homem livre. Ok, então vou dizer o seguinte, quando vejo ilhas com património extraordinário e vejo querer mandar e incentivar vendas desse material, desculpa lá, nós não podemos aceitar isso. Pronto, doa quem doer. E é nessa base, não é? E tivemos aqui o extraordinário esclarecimento do nosso grande especialista, que correu o mundo, ele viu. Pergunta-lhe se tens italianas para produzir mel. Não tem. Portanto, faz hibridações também. E está a trabalhar a raça da França. Já está a fazê-lo num projeto, até vários projetos. E, portanto, desculpa, eu não gosto de entrar em polémicas, eu não venho discutir, porque eu já arrumei esse assunto para sempre. Fiquei com o gnome de engenheiro das pretas, mas é com muito elogio e muito orgulho. Pronto. Eu não quero aqui entrar em polémicas com ninguém, isso não se trata de polémicas. Agora, temos de ter consciência, meus amigos. Todos os apicultores têm que ter noção. Protejam o que vocês têm na vossa terra. Tá bem? Foi a grande mensagem que se trouxe aqui neste debate. Que, no fundo, é a base de tudo isso. Se tivéssemos tido cautelas, não vinham da América, ou do Canadá, desculpe, as abelhas que foram para o pico. E agora até têm a loc, não é? E acompanhei exatamente esta introdução desde o princípio. Posso só fazer uma introdução? Pode. Além das abelhas, também há abelhões novos. Não sei, foram introduzidos, alguém quis, como há muitas estufas, há aqueles abelhões. Eu conhecia, antes de fazer o doutoramento, sabia que nós tínhamos bombos roturados.
E agora também temos o terrestres e já sei que temos no corpo também abelhões. Sim, mas estão lá há dezenas de anos, centenas de anos. Há dezenas de anos. Pelo menos desde o povoamento. Pronto, mas o que eu quero dizer é que estes registros, esta evolução genética, que acaba por... Temos aqui vários atores. Temos a própria seleção natural e temos nós a fazer os cruzamentos, por vezes, ao que há, nas linhagens. Portanto, há que ter o cuidado. Só Exato. isso. Muito obrigado. Eu queria dizer agora que nós temos, estou a falar pelos nossos apicultores, nós temos agora duas ferramentas muito importantes. Até agora era a opinião de fulano de Citrano. Mais intuição, mais intuição. Nós temos estudos genéticos que estudaram as abelhas de Santa Maria ao Curvo. E sabemos o que é que temos. Qual é a porcentagem. Por exemplo, hoje, até comentando com os nossos colegas nos Itopiar, gostei muito, todos diziam, olha, está aí italiano. Mas eu estava descansado, porque eu sei por estudo genético que o fenótipo, que é aquela expressão da abelha, a cor da abelha, felizmente que tenho uma boa notícia, que é, sim senhor, já apanharam sangue da ligústica, certo? Que é o amarelo. Mas, geneticamente, o genótipo ainda está muito, muito com os genes da nossa abelha que foi introduzida aqui no século XVI, não é? E, portanto, e esclareci isso, dá-me alguma tranquilidade, mas não podemos eliminar totalmente de vez a nossa abelha toda. Portanto, essa discussão, para mim, está pacífica, não me canso de dizer isso, podemos chamar os nomes que quiserem, mas eu não me sentia bem se não dissesse isso aqui, porque depois, infelizmente, depois de tanta informação, tanto apelo no pico, tanto apelo nas ilhas, eu conto-vos um pequeno episódio que nos aconteceu no Fórum do Faial, aqui. No dia do Fórum do Faial, exatamente, com o senhor Mi Garcia, na altura presidente da Junta de Freguesia do Capelo, não é? Realizou com todos os apicultores dos Açores, no barco de manhã, veio do pico, abelhas Buckfast. Depois da varroa. Vocês podem imaginar como as pessoas são tão atrevidas, em plena crise da varroa no pico, e ele traz para a exposição do fora abelhas Buckfast, produzidas no pico, com nova introdução de Buckfast, sabe de onde, não é? Pronto, e este é o pico, tem a LOC. São Miguel também já teve um problema gravíssimo com a LOC, que eu nem vos conto o que nós passamos com a LOC, São Miguel. Foi uma tragédia, não é? Para nós todos. E, portanto, nunca é demais alarmarmos. E acho que até devíamos falar mais disso, não é? Parece. Ainda bem, eu estou muito agradecido a quem organizou esse fórum, de ter-nos dado essa oportunidade para a gente, de facto, nunca ser demais falarmos disso, está bem? E, portanto, não queria entrar com o Sr. Paulo Teves, que aprecio o seu trabalho, mas não é Paulo, Teves, não podia deixar disso, porque, de facto, isso contraria toda a estratégia. E eu agora, desculpa lá, eu fazia um apelo à nossa direção regional da agricultura ou da veterinária, que tem uma palavra a dizer sobre isso. Portanto, eu não digo penalizar ninguém, mas que nós temos que trabalhar com todos. E porquê é que não devemos todos trabalhar juntos pela melhor solução? E a melhor solução é trabalhar com aquilo que é nosso, com a nossa raça que está cá há tantos anos. A ligusta passou de moda, é muito sensível a doenças. A gente visita apiários, chega até... Ainda de manhã perguntava a um colega, ele mostrou-me uma colmeia com 5 meias alças, ou 7. E até disse, isso é ligusta, porque a ligusta faz muita criação, enche, e depois não tem nada para comer. Portanto, a gente não quer abelhas dessas, a nossa abelha faz reservas para a postura, não é assim, Sr. Engenheiro? Para a postura e acumula reservas, não precisamos dar xaropes, essa gente anda a dar litros e litros de açúcar às abelhas. E, portanto, isto depois o consumidor está alerta. Então, eu estou sempre a defender os apicultores. Não, o açúcar, quando elas estão quase a morrer, é que se dá um açúcar. E o ideal é as suas reservas de mel. E, portanto, é um pouco isso. Eu vou encerrar, para exemplo, essa questão aqui. Deixei o meu testemunho e que, oxalá que a gente consiga, de facto, no futuro, ter melhores... Eu não sei se há mais alguém que queira dar uma questão, que depois... Tem mais um? Ok. Eu passava a palavra à senhora doutora.
Posso só perguntar uma coisa àquele senhor? Força. Eu gostava de saber como é que é, não percebi muito bem essa questão das ceras. Vocês vão adquirir ceras do continente? Vocês não, pronto, a Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, desculpa, Agricultura e Desenvolvimento Rural, comprometeu-se em fornecer aos apicultores que vão, nomeadamente acontece isso nos Serviços Agrários de São Miguel, que eles vão lá fazer a esterilização das ceras e há durante a limpeza das ceras perde-se 10% do peso, ou perde-se aproximadamente 10% do peso. Então eles estão a reivindicar a necessidade de se adquirir ceras por parte do Serviço de Desenvolvimento Agrário para colmatar essa falha. E a minha questão é mesmo essa, onde se vai comprar essas ceras, não são as ceras, portanto, provavelmente vêm contaminadas com químicos dos tratamentos da varroa, e vão contaminar a Ilha de São Miguel, que não tem varroa, e vai apresentar indícios depois, futuramente, nos meios de químicos de tratamento de varroa, quando na realidade não existem. Isso pode ser um problema tanto a nível comercial, porque a apicultura, tanto seja ela para a produção de mel, como seja ela para a produção de abelhas, como seja ela para a produção de rainhas, tudo isso é uma forma comercial de se viver, de estar na vida. Portanto, há apicultores que são por hobby, que têm 2 e 3 colmeias, que sempre se estimulou isso nos últimos 40 anos nos Açores a sermos amadores, e a parte profissional, que é aquelas outras pessoas que estão mais interessadas na parte comercial e que querem crescer, têm que trabalhar com essa cera. Com essas ceras. Será um problema no futuro quando se fizer análise ao mel, porque vai apresentar esses indícios desses produtos químicos. Só não tinha percebido qual é que era mesmo a questão da cera. Pronto, obrigado, já percebi. Obrigado. Ficou aqui, se me permite, uma questão no ar que não se respondeu à senhora doutora, que é a questão dos bombos. Não sei se a doutora Vara Vieira quer esclarecer. Relativamente às ceras, e para esclarecer quem está de fora, pronto, o que se passa é que nós temos um circuito de esterilização de ceras implementado nas ilhas, e um dos locais onde se faz a esterilização de cera é no Serviço de Desenvolvimento Agrário de São Miguel. O que tentamos é que todos os apicultores entreguem cera no serviço para a esterilização, que depois lhes é devolvida, já moldada, para a introdução nas colmeias, e que nunca a introduzam diretamente nas colmeias antes de passar no esterilizador. Parece-me que isto sai aqui um bocadinho do fórum. O que se passa é que perde-se sempre cera neste processo, e são os próprios apicultores que estão a reivindicar que não se desconte cera. Obviamente que a cera tem que vir de algum lado. Se não formos autossuficientes em cera, e não é a primeira vez nem a segunda que vem cera do continente e que depois entra nos serviços para esterilizar, então aquilo que eu posso dizer é que, se precisarem de adquirir cera, comecem a pensar nos locais onde a vão adquirir. Isso é da responsabilidade dos apicultores. Podemos fazer um trabalho conjunto, mas é da responsabilidade dos apicultores. Portanto, o que nos interessa a nós é que a cera toda passe nos serviços, e o que vos interessa a vocês é que não vos descontem percentagem da cera que adquiriram. Com o desconto? Certo. Pronto. O trabalho que podemos fazer, o trabalho que me parece que podemos fazer é tentar analisar a cera, em termos de resíduos. E até da LOC. Portanto, nós destruímos, exatamente é isso que disse, não é? Nós destruímos os esporos, podemos tentar fazer um trabalho em termos de resíduos, mas isto também é uma notícia muito recente, e também não sei se... Pronto. Em relação aos bombos, o que tem acontecido é alguma procura por parte dos horticultores de bombos vindos de fora.
Já tivemos também aqui uma grande discussão interna sobre o assunto, inclusivamente coloquei a questão à Comissão Europeia, porque nós vivemos num mercado global, não é? Dentro da União Europeia, e portanto nós direcionámos a questão para a parte sanitária, que é podemos, em ilhas indemnes à Varroa, proibir a importação dos bombos, a importação que não é uma importação, é um trânsito intracomunitário, portanto não é uma importação, é um trânsito dentro da comunidade europeia. E a resposta da Comissão foi clara, não, vocês não têm forma legal de o fazer. Portanto, o que é que nós fazemos, tal e qual como os bombos ou qualquer outro animal vivo, sejam bovinos, sejam ovinos, sejam suínos, o que for, é as garantias sanitárias. Portanto, há uma certificação no país de origem, obrigatória, que nos é comunicada antes da recepção dos animais, e eles têm que cumprir com determinados requisitos para poderem circular dentro da União Europeia. E nós, autoridades veterinárias de destino, verificamos o cumprimento dos requisitos. Todos os animais que entram no aeroporto de Ponta Delgada, no caso, são inspecionados à chegada, são verificadas as remessas, já fizemos análises aos animais que chegam, estou a falar sempre da componente sanitária, só. E, portanto, parece-me que não temos ferramenta legal para deixar de haver estes trânsitos dentro da União Europeia. Só agradecer. Obrigada pela resposta. Portanto, os bombos foram introduzidos. E tem Engenheira Durskar, quer acrescentar? Sim, aquilo que nós sabemos é que estes bombos são produzidos em ambientes controlados, portanto, nos países de origem. Eu gostava só de acrescentar uma coisa em relação à cera. Em relação à cera, assim como existe tecnologia para esterilizar a cera, também já existe tecnologia para reduzir bastante os resíduos na cera. Chama-se um processo de purificação por filtros. Os espanhóis já aplicam massivamente, o senhor deve ter conhecimento disso. Lanço-vos o repto para o fazerem, para trazerem essa tecnologia para os Açores, visto precisarem de cera cá, se estiverem preocupados com essa situação. Para além disso, existem certificados de garantia para verificar se existem esporos ou não de doenças nas ceras e que resíduos é que existem nas ceras. Vocês, quando compram fora, podem exigir esses certificados e, na minha opinião, acho que o devam fazer, não é? Porque são tão preocupados com a vossa zona e com as vossas doenças, e acho que bem, eu também teria a mesma preocupação e por isso mesmo também procuro para a minha cera o melhor, para ter menos químicos, para ter menos doenças. Tento moldar só a minha cera em alguém que eu confio. A maior parte das vezes até estou lá a ver o processo de moldagem e ver o que é que eles fazem e confio no que fazem na minha cera. Portanto, acho perfeitamente justo e legítimo que os apicultores reivindiquem essa preocupação e exijam essa garantia de quem vos fornece a cera. Era só isso que eu queria dizer. Mas alguma questão? Faz favor. Sr. Paulo Garcia. Agora sim. A primeira palavra vai para os organizadores. Penso que não preciso de mim. Ora, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, uma palavra de apreço à organização pela escolha dos palestrantes e obrigado pela vossa presença, porque os vossos conhecimentos são sempre importantes. Em relação aos tratamentos da varroa, quer os biológicos, quer os químicos, penso que tínhamos até determinada altura 14 produtos homologados e comercializados em Portugal. E saliento que houve dois que acho que são de extrema importância pelo facto de terem a molécula, ou seja, penso que esta molécula vai permitir matar as varroas quando já está a larva passa a estar operculada, não é?
porque penso que há determinados produtos que não matam os ácaros que estão operculados. Penso que esta diferença pode ser importante, não é? No uso desses produtos. Eu faço um tratamento biológico e faço um tratamento químico. Mas sei que há outros apicultores que optaram pelo biológico. Penso que o biológico é mais exigente. Ou seja, nós apicultores hoje acho que temos uma outra função que é ser médico das abelhas. Porque já conheço o engenheiro Muniz da Ponte há mais de 30 e tal anos e participámos em várias formações ao longo dos anos. E uma coisa é ter abelhas sem varroa e outra coisa é ter abelhas com varroa. É muito mais complicado ser apicultor com abelhas com varroa. Muito mais complicado. Depois temos as alterações climatéricas que faz com que as florações, de uma forma ou de outra, o mel fica muitas vezes operculado mais tarde e, portanto, quem faz 2 tratamentos, fazendo um tratamento na primavera e fazendo outro tratamento em final de agosto ou final de outubro, provavelmente já se aperceberam, nós temos neste momento temperaturas que andam a rondar os 22, 23 graus, também temos que contar com isso e, portanto, temos tido verões muito mais quentes do que é habitual nestes 6 ou 7 anos e, portanto, a forma de lidar com as abelhas tem-se alterado substancialmente. E, portanto, aqui a minha pergunta vai em relação ao produto que contém a molécula, se acham ou não que ele é mais benéfico para o tratamento das varroas. Outra coisa também percebi, li para o grande especialista, o Gil Ferret, que quando eles notam que têm um determinado número de varroas, fazem logo um tratamento de forma a diminuir esse número de varroas para que não seja prejudicial ao desenvolvimento da colmeia. Obrigado. Quem quiser, nossos oradores, responder aqui a essa questão? Ok, eu posso falar um bocadinho acerca disso. Já tive várias más experiências com tratamentos com a varroa. Posso-vos contar um episódio. Ainda não estava no biológico, portanto foi antes de 2003. Estávamos a tratar alternar o amitraz com o fluvalinato, ou seja, estava a fazer uma aplicação com Apistan e depois uma aplicação com o Apivar. Portanto, claro, como a água, as substâncias ativas e os nomes comerciais para vocês, Pacífico, certo? Pronto. E o que aconteceu foi, na altura, começou-se a falar que estava a começar a existir resistências. Portanto, as varroas resistiam tanto a uma substância ativa como a outra substância ativa. E, efetivamente, estávamos em pleno outubro, eu não sabia o que é que havia de fazer porque, avaliando o nível económico de ataque, ou seja, fazendo a contagem das varroas, eu já estava a ficar com níveis próximos dos 10% de varroa, tanto na criação como na população adulta. E o que é que se fazia? E isto era generalizado pelo país inteiro. Portanto, não havia solução. O que é que os apicultores na altura pediam? Começaram a pedir novamente a homologação da substância ativa Comafos. Demorou algum tempo, esteve renovada a autorização para o Perizin, que era o nome comercial do produto que existia em Portugal, mas que nunca chegou a ser comercializado porque não tinha pedidos suficientes. O que é que nós conseguimos fazer de imediato? Alguns, como estávamos naquele período em que podíamos fazer alguma estimulação às colmeias pela criação de zângãos, alguns fizeram a estimulação, induziram a criação de zângãos e fizeram supressão de varroas pela criação de zângãos, outros agarraram e foram comprar ácido fórmico e aplicaram o ácido fórmico. Porque era a única situação em que podiam matar rapidamente as varroas dentro da criação. Só que estávamos numa altura em que estava a entrar para o frio. Infelizmente até foi um inverno que começou muito cedo,
porque não tivemos o verão de São Martinho. Ao dia 31 de outubro começou o frio, e lá começar o frio é abaixo dos 10 graus. São 8, 9 graus, e depois por aí abaixo, e depois temos 15 dias entre o Natal e o fim do ano com temperaturas de 2, 3 graus. E só volta a subir a temperatura em março. Portanto, nitidamente, temos alguns 4 meses de inverno. Vejam o que é que isto pode provocar numa colmeia, quando temos a população a ser afetada pela varroa e as abelhas a não conseguirem resistir o inverno porque têm o corpo com poucas gorduras para subsistir ao inverno, e a única salvaguarda foi isso. Mas chegámos à primavera com pouquíssimas abelhas, e o único recurso foi, efetivamente, começar a alimentar as colmeias assim que começou a aquecer o tempo. Por isso é que eu tentei falar um bocadinho, é muito pouco tempo para falar num assunto tão delicado, em vocês tentarem estudar bem as estratégias de tratamento aqui nas vossas situações, e que pode não ser a mesma em cada ilha. Isto não é uma aplicação chapa 5. Eu vivo numa zona e tenho apiários distribuídos, se calhar num raio de 50 km, e as abelhas que tenho mais longe não as trato ao mesmo tempo que trato aquelas que estão mais perto de minha casa. Há desfazamentos de 15 dias, chega a haver desfazamentos de 1 mês. Portanto, eu tenho que acompanhar a varroa e tentar, pela leitura da temperatura, da quantidade de criação que eu tenho, do nível de infestação de varroa que tenho, escolher o produto que melhor atua naquela situação. É a mesma coisa que eu vou fazer, estou em convencional, vou aplicar um Apistan. Sei que o Apistan tem uma libertação muito lenta. Só ao fim de 15 dias é que ele efetivamente começa a matar as varroas que estão sobre as abelhas. Se eu tenho um nível de infestação elevado nas abelhas, na altura em que aplico o Apistan, tenho que dar o peito às balas, como se costuma dizer. Vão morrer muitas abelhas, vão morrer muitas colmeias. Agora, se eu nessa altura, se o nível já está muito elevado e eu utilizo um Apitraz ou um Apivar que atua mais rapidamente, se calhar eu vou tentar a beneficiar a mim. Eu também tenho que exigir, como apicultor, o esquema de atuação de cada um dos produtos. Que varroas é que começa a matar no princípio e qual é que é o comportamento desse tratamento ao longo da aplicação. Era isso que eu queria vos transmitir quando vos estive a falar o que é que aplicava numa altura e o que é que aplicava na outra. E porque é que vos estava a falar que cada vez mais os apicultores a nível europeu e a nível mundial começam a falar em níveis de ataque de varroa de cerca de 3% em qualquer uma das populações, quer seja da criação, quer seja da população adulta. Acho que... Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Muito obrigado. Há mais alguma intervenção? Pode, por favor. Já que falaram em rainhas, nós tivemos em 2019, na apresentação do Plano Estratégico da Apicultura nos Açores, 2019, 2020 e qualquer coisa. E eu tinha ficado com a ideia, nessa altura, que a ideia prevalecia em mantermos a ibeirense como rainha aqui nos Açores face ao estudo genético que foi feito. E os estudos genéticos servem precisamente para isso, para se estudar e ver o que é que se adapta melhor à região e qual é a mais produtiva, qual é a menos agressiva e em termos de sanidade. E, portanto, eu tinha ficado com essa ideia. E, portanto, vejo que já há ali outras ideias em relação a rainhas e, portanto, só queria este pequeno esclarecimento em relação àquilo que foi lançado na altura, porque há uma coisa aqui que eu tenho que dizer, é que foi feito um estudo estratégico da apicultura e que foi lançado um programa na altura e que envolveu pessoas que estavam dentro da apicultura com conhecimentos técnicos. E, portanto, penso que não era um documento para se pôr no lixo de um momento para o outro. Portanto, achei
um documento que nós podíamos seguir e trabalhar. Achei um documento com substância, um documento com dados, de certa forma, científicos para se avançar na apicultura e passaram-se 2 anos, realmente 2 anos na apicultura é muito tempo. 2 anos, se perdermos 1 ano é mau, se perdermos 2 anos é muito mau. E, portanto, voto que aqui começam a surgir dúvidas em relação às rainhas e ao propósito daquilo que se vai fazer em termos futuros. E, portanto, lanço aqui um repto no sentido das pessoas a quem de direito se lançarem, se debruçarem sobre este assunto que é crucial para o desenvolvimento da apicultura nos Açores. Obrigado. Eu penso que daria a palavra à doutora Paula Vieira, que é a responsável. É que eu já levei muita pancada, não é? Não estou a atacar ninguém, eu só estou a constatar com factos e daquilo que é a realidade. Sim. Só dizer-lhe em relação ao plano estratégico para a apicultura dos Açores, foi um plano onde estamos aqui pelo menos 3 pessoas que estiveram envolvidas na elaboração deste documento, o engenheiro Muniz da Ponte também contribuiu muito. O plano foi desenhado para 10 anos, o plano está de pé, o governo mudou, como todos sabemos, mas houve a intenção do novo governo de manter, de não deixar cair o plano e de continuar a promovê-lo. Tivemos aqui uma paragem forçada, quer na parte do plano estratégico como noutras outras áreas relativamente ao Covid, se bem que a agricultura foi das áreas que não parou, não é, com o Covid, mas tivemos aqui um tempo, quer por causa do Covid, quer pela transição governativa, mas o plano é para continuar. Ainda ontem, posso dizer publicamente, tivemos aqui uma reunião no FAIAL, que envolveu não só os departamentos do governo, mas como outras entidades, ambiente, florestais, obras públicas, para alinhavar a estratégia para uma das medidas do plano, que era o projeto Abelha Amiga. E parece-me que foi uma reunião bastante produtiva, portanto, no sentido de disponibilizar plantas melíferas e zonas para a plantação de plantas melíferas, à semelhança do que já foi efetuado em São Miguel. Portanto, a única coisa que eu posso acrescentar é que o plano não morreu, continua, apesar das mudanças, e que todos podemos trabalhar mais na apicultura. Eu não sei se posso aqui só mudar aqui um bocadinho o rumo, e mais do que uma questão, este fórum surge, eu percebo aqui por parte dos colegas do FAIAL, do PIC também, mas aqui no FAIAL sente-se muito, penso que os apicultores estão muito alinhados nesse sentido, que é da sua preocupação com a varroa. E, portanto, a ideia era nós irmos beber a experiência de outras zonas, não é? Seja do continente, seja o caso de França, de pessoas que trabalham com a varroa há muitos anos e que nos possam aqui ajudar na nossa estratégia. E eu penso que hoje há aqui um momento decisivo para todos nós. Penso que as associações têm que estar muito envolvidas connosco. O Governo não pode fazer tudo, o engenheiro Muniz da Ponte já frisou isso. É muito difícil, quer dizer, não temos recursos para chegar a tudo. Aqui no caso concreto, quando a varroa entrou na Ilha do Faial, os tratamentos foram aplicados pelos serviços, não é? Como sabe, as colegas do serviço, a doutora Célia acompanhava apicultor a apicultor, mas isso é uma estratégia muito difícil, não temos recursos para isso, mas também importa muito que os apicultores se organizem. Eu acho que há uma falha muito grande nesse aspecto. Os apicultores têm que se organizar, têm que se alinhar para que as estratégias funcionem. E por vezes também sentimos que isso não acontece. E se nós queremos combater a varroa de forma eficaz, temos que estar todos muito alinhados. Eu queria também dizer, não sei se posso aproveitar, eu sei que não é do fórum, mas nós já partilhámos estas experiências e eu gostava, nós não temos cá a Vespa, é uma preocupação para todos, e eu ontem todos os que
tivemos a oportunidade de estar com estes oradores antes, eles partilharam-nos um bocadinho da sua experiência com a Vespa e com a Varroa em conjunto, e eu não sei se depois podemos ter um bocadinho para ouvir, para que todos possam ouvir a problemática que se está a passar em Portugal continental. Nós temos aqui um plano de vigilância montado para a Vespa, mas todos temos que participar nessa prevenção para ver se essa desgraça não entra aqui. Obrigado, Sra. Doutora. Eu queria só acrescentar ao que o Paulo disse, e concordo com o que disse. O plano estratégico tem lá uma frase que preenche outros objetivos, que diz assim, infelizmente, a recuperação dos ecótipos locais. Mas não são os ecótipos. Os ecótipos são as diferenças. Dentro de uma raça há variações. Nós chamamos ecótipos. É a linguagem apícola que a gente utiliza. E os Açores têm uma riqueza nessas ilhas extraordinária. Mesmo dentro da Ilha de São Miguel há ecótipos diferentes. Ora, quando a gente fala em ecótipos, não está falando de abelhas que entraram há 30 anos. Entraram há centenas de anos. E que têm origem na Ibérica. Portanto, isto está contemplado no plano. Não entrando em polémicas com as pessoas que não concordam com essa estratégia, que está escrita, não fui eu que incentivei a fazerem isso. Acho que as pessoas refletirem da Comissão ou do Grupo de Trabalho e perceberam que isso era muito importante. Por todo o mundo, a França, estamos a falar em todo o mundo, não só nos recursos das abelhas, mas na parte das plantas, até. Estamos a recuperar os recursos antigos, que têm muito valor. E, portanto, isso está escrito. Portanto, qualquer pessoa apicultor já não está distraído, porque não é fulano, não é Carolice de fulano, ideia de Citrano. Está lá, é um objetivo. Recuperação dos ecótipos. Ora, se a gente tem, e as análises apontam, que Santa Maria tem ecótipos especiais, não vamos tentar destruir isto que existe. Como? Tentando introduzir material estranho que não fazia parte dos ecótipos tradicionais. É isso que está em causa. Já não vou aqui discutir mais-valias de uma raça, etc. Portanto, isso está escrito. Portanto, é um objetivo do plano estratégico. Portanto, aqui já não há mais confusões. Podem não concordar comigo, quer saber, não tenho qualquer influência nem poder de nada. Mas ainda bem que consideraram os ecótipos. E basta, claro, quem fala é porque não conhece as abelhas das outras ilhas. Eu tive o privilégio de andar anos e anos nessas ilhas a ver coisas maravilhosas. E ainda bem que fiquei contemplado. Esta, ainda bem que eu referi. Portanto, é preciso agora, pronto, 2 anos se passar, na verdade. Isso podia também ser um trabalho das associações, como temos aqui um exemplo fantástico. Dizia-me aqui a engenheira Dulce que a sua associação, quando trabalhou na Apileg, produzia rainhas, fazia melhoramentos e tudo. Contratem técnicos, os serviços, por acaso ficou lá um técnico que me substituiu, porque lá está com muita dinâmica. Tanto é que ele conseguiu um curso do senhor Geles Fer para vir falar sobre a produção de rainhas e multiplicação. E, portanto, ele tem como objetivo também entrar neste projeto, claro, ao Paulo. O plano saiu há pouco tempo, praticamente, não é? E depois é preciso montar estruturas, não é de um dia para o outro que a gente instala. E depois é preciso fazer o trabalho de campo. E esse trabalho de campo tem que ser feito. É um apelo que eu faço aqui aos nossos apicultores. Cada apicultor conhece melhor as abelhas do que eu, nunca fui um apiar desse apicultor. Ele conhece o seu material genético, pelo menos naqueles aspectos que nós sabemos que é de facto muito importante. O principal é a agressividade. E depois a produção. Do meu ponto de vista, nas ilhas, o fator agressividade é fundamental. Porque quando está em casa a vida das pessoas, não é? E a saúde, a gente pode morrer com uma picada de abelhas, não é? Ou com uma ferroada. E, portanto, o apicultor tem que fazer esse trabalho. E depois, ou com a associação, ou com os serviços oficiais, fazer um trabalho, o chamado melhoramento, como se faz no leite, melhoramento leiteiro, não foi? O contraste leiteiro, dizia melhor. O contraste leiteiro. Nesse caso, o contraste meleiro. Selecionar as melhores colónias dentro daqueles ecótipos. Porque o trabalho genético está feito. Foi um trabalho extraordinário com a Universidade do Instituto de Bragança, na verdade, da doutora Alice Pinho. E, portanto, leiam esses trabalhos, por favor, os apicultores mais polémicos que não acreditam nessas coisas. E, portanto,
essa questão está arrumada, temos um plano, é preciso, e o Paulo Garcia tem toda a razão, um apelo à doutora Paula Vieira, por favor, doutora Paula, contrate mais técnicos jovens, já estão técnicos, dê-lhes formação, visitem centros e no continente há alguns centros interessantes. Eu só fiquei um bocadinho decepcionado e ninguém falou aqui, eu estava à espera que me falassem nisso. Eu estava tão entusiasmado com o programa chamado Para Melhor, não era? Para o Melhor. Sim. Não era? Sim. Que era o melhoramento da abelha ibérica. Mas em Portugal nós todos temos um grande defeito. Começamos tão bem, depois a gente interrompe e as coisas acabam. Não sei porque é que acabou esse projeto. Estava sendo incentivado um programa, através da Universidade de Évora, o programa da melhoria da raça ibérica, o Para Melhor, não era? Como é que está esse projeto? Está acabado, é uma tristeza. Mas, atenção, esse projeto, Paulo, podia-nos servir de grande utilidade, porque podíamos encaixar-nos na estratégia, não é, de desenvolvimento do plano para fazermos esse melhoramento, não é? E, portanto, e a questão é essa. Ainda, Paulo, eu agradeço-te muito ter levantado a questão do plano estratégico e sublinhou esta questão dos ecódios. Muito obrigado pela sua intervenção. Desculpem, só mais chega. Eu notei que no projeto da professora Maria Alice Pinto, o Be Happy contemplava o melhoramento genético da abelha ibérica dos Açores. Exatamente. Vamos ver se eles dão continuidade outra vez. Posso? Quer dizer uma coisa, engenheiro? Ou então depois faço tudo junto. Eu, antes do engenheiro Tiago falar sobre a sua assustadora experiência com a Vespa, porque é um assunto que é de extrema importância, mas antes disso, vamos falar só aqui sobre a varroa. Como a doutora Paula disse, antes de mais, boa tarde a todos, peço desculpa, Ivan Castro, sou apicultor na Ilha das Flores e técnico responsável para a apicultura no Serviço Agrário das Flores. Assumo a total responsabilidade daí, na ilha em que eu vivo, sobre a minha total ignorância sobre os tratamentos até agora, porque em 24 horas percebi que sou apenas um curioso da apicultura. Estou aqui sentado ao lado do Sr. Raul, que este sim é apicultor. Eu sou um mero curioso. E fiquei mesmo assustado porque vi que temos muitas falhas aqui nos Açores. Algumas já foram apontadas, vemos que temos uma falta de informação, uma falta de troca de experiências com quem já anda nisto há mais tempo que nós. Damos parabéns também à organização, porque agora dando aqui a minha facada, finalmente um assunto para as Ilhas da Coesão, um assunto que é uma dificuldade nossa, ou seja, das ilhas mais pequenas, que não é das ilhas mais desenvolvidas, felizmente, já estão no paraíso, mas agora falando aqui de um assunto em concreto, para a engenheira Dulce. Aqui no Faial, houve quem teve uma mais experiência com o ácido fórmico. Houve quem correu bem, houve quem correu mal, mas vimos claramente que este foi um produto, um tratamento, que houve uma falha de comunicação, uma falha de informação, tanto dos técnicos, que não conseguiram ter as suas bases. Eu sei que na altura tive conversações com a doutora Paula tentou comunicar com a casa. Houve muita gente aqui a comunicar mortalidades muito altas nos seus apiares, e isto não é uma dúvida, é mais um pedido de esclarecimento. Eu vi que, e já fora deste seminário, a engenheira já falou sobre esse assunto, que utiliza muito o ácido fórmico. Eu gostava que nos desse a sua experiência sobre o ácido fórmico. Agora vou fazer uma tentativa de questão em inglês, porque não sei falar espanhol e muito menos francês. Guilford, one question for you. You talk about oxalic acid, and you say he was more effective when low temperatures. I want you talk to your experience with this product. If he is only effective on the winter, or he can be effective also on the spring. Obrigado. Yeah, no, it's effective all the time, but a little bit more. Perdón. Español. Español. Sí, funciona bien, es más eficiente. Más eficiente todo el año, pero más en invierno con baja temperatura. Como he dicho, tenemos 3 aplicaciones distintas. En invierno sin cría gotear, claro, entonces no hay problema de temperatura. En general se practica con entre 13 y 15 grados, más o menos. Durante la temporada, después de la destrucción de la cría,
gotear también, funciona. Y se aplica también cuando hay un tratamiento flash. No esperamos, había una pregunta antes, no esperamos una situación catastrófica gracias al test que se practica cada 3 semanas más o menos. Es la clave de la barba. Debemos seguir la evolución. Como he dicho, no hay 2 años iguales. Debemos seguir la evolución y hay años todo pasa bien. Es más, pero este año, por ejemplo, hemos hecho 2 tratamientos flash con la sublimación porque había un exceso de barba. ¿Por qué? No sabemos. No había más cría de zángano. Es la apicultura. Es así la apicultura. Debemos seguir la colmena sobre las reservas, sobre las plagas y todo y tal. Pero no, sobre la temperatura, funciona un poquito más a baja temperatura, el ácido oxálico, pero funciona todo el año. E o efeito umidade? Tem alguma influência? La humidité? La humidité? La humedad, sí. No, la humedad no sé. No tengo datos sobre el porcentaje de humedad. Pero mira, en la colmena es para la respuesta. La humedad en una colmena es casi siempre igual. Es más de 75%. Es una tasa de humedad muy alta en la colmena. Entonces, tenemos siempre las mismas condiciones, porque es siempre abajo de 75% de humedad. Entonces, es muy constante con la humedad. No hay problema de humedad. Obrigado, Sr. Gil. Alguma mais questão? Eu penso que a gente vai ter que encerrar aqui o coisa, mas de qualquer modo ainda tem a palavra o... Tenho aí... Vou deixar a mais problemática para o fim. E antes de dizer, um bocado em jeito de provocação, mas para vocês vão perceber o que eu quero dizer, é que estou tentado a pedir uma autorização especial aos serviços regionais para trazer as minhas colmeias todas para aqui. Porque vocês estão no céu. Vocês estão no céu. Vocês têm ilhas sem barroa. As ilhas têm barroa há pouco tempo. Eu diria que aqui tudo funciona. Tá? Aqui tudo funciona. Quem me dera a mim ter um conjunto de técnicos empenhados nos serviços para me apoiar. Certo? Quem me dera como apicultor ter os tratamentos dados. Quem me dera como apicultor andar a discutir as perdas da cera. Leva a minha cera, eu perco 6, 7%. Faz parte, eu sei que faz parte do processo. Mas isto para dizer o quê? Para perceberem. Isto é complexo. Por exemplo, eu sou técnico de uma associação, giro 360 apicultores, 16 mil colmeias, algo do género, e acima de tudo giro um problema que é ter os apicultores recebem parte do dinheiro dos apoios é dado pelo Programa Apícola Nacional, entre 65% e 70%. Eu tenho que gerir todas as entregas, as documentações, entregas antecipadas, antes deles terem que os aplicar. Tenho que me atravessar aos apicultores que vão pagar o tratamento e querem que aquilo funcione, porque se não funciona o técnico é que é o responsável. E por isso isto é muito mais complexo de gerir. Agora vocês aqui são relativamente poucos, conseguem ainda fechar as fronteiras, só deixam entrar cá. Há coisas que nunca vão conseguir impedir que entrem porque elas vão vir sozinhas. Agora, tudo aquilo que sejam os apicultores a colocar, vocês podem controlar. A barroa vocês podem controlá-la quase a 100%, os resíduos podem controlar quase a 100%. Tem que trabalhar em conjunto. A questão dos tratamentos, e eu dizia que aquele surto, quando morrem as minhas abelhas todas, na altura os serviços, como a Dulce dizia, davam-nos os tratamentos, mas compravam a concurso e nós não tínhamos voto na matéria. Chegávamos lá, que era para nós nos irmos registar, registaste, pega lá o reboçado porque vieste aqui a registar-te, e davam o que eles queriam. Mas deram-nos produtos sistematicamente iguais que não funcionaram. Mas nós nem sabíamos nada, nem tínhamos apoio nenhum e, vou falar português, comíamos o que nos davam. Atualmente é diferente, porque quando eu tenho que pagar alguma coisa também tenho que exigir. Aqui vocês têm técnicos, muitos, certo? Tenho aqui mais técnicos para gerir os Açores do que tenho o continente para gerir a apicultura toda no continente. E por isso aqui vocês podem fazer um trabalho fantástico. Tenho aqui apicultores, associações, junto com os técnicos dos serviços, porque quem está no terreno é que tem que dar os alertas e tem que dizer: estamos com este problema, passa-se isto. E depois deve haver alguém
que vai dizer, ok, então estão aqui as ferramentas, mas depois é preciso perceber se a ferramenta funciona. E isto é um trabalho de conjunto. Agora, isto é um trabalho que neste momento, no ponto de situação em que vocês estão, isto é fácil de fazer, porque com 10 anos de Barroa não há resistências. Eu diria isto, quase que não há resistências, não há por que haver resistências. Agora, nós que levamos 30 anos, ainda por cima 30 anos, em que só há meia dúzia de anos é que começámos a trabalhar como deve ser. Até lá circulava tudo e mais alguma coisa, ainda hoje vai circulando, mas de antes fazia-se as neiras. Eu também as fiz, assumo que as fiz, fizemos todos, porque não tínhamos, andávamos à procura a tirar tiros para todo lado. Agora há condições para trabalhar. E, posto isto, dizer que, apesar de tudo, e dar os parabéns a este conjunto de técnicos todos que aqui estão empenhadíssimos, quem me dera a mim tê-los no continente, que certamente fazíamos um trabalho fantástico, e por isso continuem, que eu acho que têm condições para fazer um trabalho excepcional, e que o que nós pudermos e o que eu pessoalmente puder colaborar, estarei disponível, porque acho que é um trabalho super interessante. E quem me dera a mim poder fazê-lo lá também. Outra coisa que tem a ver com esta situação de os apicultores hoje em dia não são fáceis de controlar. Nós podemos fazer os planos estratégicos, mas têm que ser estratégicos e concertados. Tem que haver responsabilidade, porque alguma coisa mal feita da parte de um põe em causa tudo. Hoje em dia a globalização pôs-nos isto. Permite-nos trazer tudo pelo correio, trazer tudo na mala, e nós podemos pôr em causa um trabalho de anos com algo. A Itinha Túmida está perto. Vão ser os apicultores que a vão meter cá, que a vão meter em Portugal, não tínhamos hipótese. Não faz sentido. Isso é da nossa responsabilidade. Tá? O caso, e vou então passar à outra, a questão da Vespa volutina. Aí já é diferente, aí já ela veio sozinha. E se ela vai sozinha, vai se encarregar, infelizmente, de colonizar tudo, porque ela é capaz de ir sozinha. E digo-vos pela experiência, quem me dera a mim, o problema fosse Barroa. Apesar de eu dizer que já morreram nesta altura, se calhar 3 ou 4% do meu efetivo, ou 5%, eu deixei-o morrer com Barroa, porque não tive tempo de lá chegar, mas a Barroa eu sei controlá-la. Mais perda, menos perda, mais pancada, menos pancada, nós controlamos, temos ferramentas. E esse outro bichinho que tem asas e que come as abelhas, essa aí não conseguimos controlá-la ainda. Temos muito que trabalhar. Ela há de entrar, há de vir num barco, há de vir... desculpem, mas isto é a realidade, preparem-se e estejam muito atentos, porque ela vem de barco, uma sozinha faz uma colónia e começa a colonizar, e neste momento é efetivamente complicado, não sabemos o futuro. Pensámos há 3, 4 anos que estávamos a começar a aprender a viver com aquilo, mas este ano estamos num ano completamente descontrolado. Para nós, perdas de 20% já são normais, e há 3 ou 4 anos dizíamos, França, Bélgica com 30%, não é? Eles não sabem tratar de abelhas, mas não é? Sei que tem muitos pesticidas e a apicultura é diferente. Os pesticidas são a principal causa de mortalidade, porque eles fazem muita apicultura e agricultura intensiva. Para nós, 5%, neste momento consideramos 20% como normal. Tá? Com custos brutais de alimentação artificial, de perdas de produção e, acima de tudo, uma ação psicológica impressionante. Como técnico da associação, sinto-me impotente quando vejo apicultores a dizer já foram metade, não que é que eu vou fazer? Espera. Basicamente espera que ela regrida, que os ninhos regridam, e vamos ver o que sobra. Voltando ainda à questão da varroa, dizer aos apicultores, até para os apicultores, que nós temos sempre a tendência a dizer os serviços é que têm que fazer, os serviços têm que resolver, a associação tem que apresentar soluções. As soluções somos nós que as temos que fazer. A agricultura que está mais evoluída, mesmo no continente, é aquela que não recebe subsídios, é aquela que foi procurar soluções. A avicultura e companhia tiveram os problemas, uniram-se, arranjaram soluções e depois com as soluções foram aos serviços e disseram a solução passará por aqui e por aqui. Como é que é? Vocês estão connosco? Às vezes estão, outras vezes não têm também ferramentas para nos acompanhar. Agora, nós é que temos que resolver os problemas. E como técnico, a minha grande impotência é receber um telefonema de um sócio e dizer tenho um problema de varroa. E como é que isso está? Já está assim. Agora não há nada a fazer. O apicultor tinha que ter feito o trabalho de casa, tinha que ter percebido quando é que era a hora. E nós damos formação, nós chamamos a atenção, mas eu sei que quando mando uma newsletter, por exemplo, é a forma deles irem ver as colmeias, porque senão não vão lá. Estão sossegados. Realmente está... E este é o trabalho, ou seja, os apicultores têm que encontrar soluções, têm que se unir, têm que fazer o trabalho de casa. Todos estes tratamentos biológicos têm que ser... Erro, sucesso, experiência. Mas isso não vai haver ninguém dos serviços que vos vai dar a receita.
Quando muito vamos dar a formação e tem uma vantagem, até vos ponho os produtos à disposição. Os erros, cometam-nos, mas em pequena escala. Um digo, este ano cometo eu este erro, e esse vai ensinar aos outros todos. E o outro vai cometer o erro e vai ensinar aos outros. E desta forma nós aprendemos todos em conjunto. E esta é a forma de nós evoluirmos. Tá? Muito obrigado. Sra. Doutora, está na hora de encerrarmos. Mas antes, se me permitem, queria só dizer duas coisas. Há ainda mais alguma pergunta? Desculpa, eu peço desculpa. Diga, por favor. São Ambrósio. É por causa do ácido fórmico. Bom, a experiência com o ácido fórmico. O ácido fórmico, até ser homologado a vários produtos comerciais, nós adquiríamos experimentalmente para fazer as experiências, para ver o que é que se podia formular em Portugal, o que é que se podia homologar em Portugal. E foi na mesma através desse programa de proteção integrada para a apicultura do professor António Morilhas que se fez essas formulações todas. E o que se chegou à conclusão foi que o que resultava nas nossas colmeias, a dosagem seriam os 60 ml por colmeia completa de 10 quadros numa colmeia lusitana a 60%. Portanto, sem grande limitação em termos de temperatura, quer baixas, especialmente as baixas, não havia grande limitação nas baixas. Nas altas, está sempre contraindicado a aplicação de qualquer tipo de tratamento acima dos 35 graus, porque acima dos 35 começa a haver algumas alterações e não é muito possível. Penso que aqui nos Açores não têm grandes problemas dos 35 graus ou dos 40 graus ou dos 47 graus que fazem no Alentejo. Não sei, se conseguirem resolver o problema do aquecimento global, talvez nunca terão o problema. Agora, se não conseguirem, se calhar, algum dia também cá terão os 47 graus como nós temos no Alentejo. Daí em diante, quando começaram a homologar os produtos com ácido fórmico, eu encarreguei-me de escolher aquele produto que tinha a formulação e a indicação daquela aplicação que eu tinha testado em ambiente de investigação que funcionava na minha zona. Portanto, e essa formulação foi com o Apifor. Pronto, é o que funciona. E é isso. A gente tem aquelas cassetes para funcionar e com a dimensão que está a nossa colónia naquela altura, aplicamos os 60 ml a 60% numa colmeia completa lusitana. E depois vamos fazendo as contas. Se for um núcleo, não vamos aplicar... não vamos pôr os 60 ml no aplicador, mas o aplicador não está completamente aberto. Está meio aberto. E depois a aplicação funciona. Normalmente nós só necessitamos de aplicar uma vez, porque estamos a aplicar numa altura em que tem pouca criação, mas se anormalmente naquela altura for de muita criação, nós fazemos uma segunda aplicação ao fim de 7, 8 dias, que era o que estava no slide. É essa a experiência que tenho em relação ao ácido fórmico. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Pode, Sr. Ambrósio. Boa tarde a todos. Olha, eu não percebi muito ali quando se falou das rainhas, o sistema que aquele senhor utilizou. Eu gostava de fazer a pergunta, saber se tinha sido em gaiola, a colheita dos ovos, se tinha sido nos quadros. É porque eu penso que para se ter enxames temos que ter rainhas, e rainhas com condições. E acho que aqui para os Açores, voltando a falar do Jean-Pierre, e trabalhei com ele, e acho que ele preocupava-se muito em ter rainhas boas. Também não era sempre, mas sempre eu procurava os melhores enxames para fazer rainhas. Eu também procurei até agora fazer. O ano passado, aqui no azul, o João, a gente fez
através da gaiola e saiu mais ou menos 70 e tal % vingadas. Este ano eu tentei por 3 vezes fazer rainhas e até falei para o continente com o engenheiro Castro Teixeira e ele até teve algumas coisas que ele me deu resposta que não sabia. O que acontece é que na gaiola a rainha, primeira que pus, não pôs ovos. Eu fiz aquele esquema todo que não precisam estar aqui a explicar, de horas e os dias antes e isso tudo, não funcionou. Depois fui buscar outra rainha, meti na gaiola, tive que preparar, uma parte dessas pessoas sabem como é que se faz, e acontece que não voltou a pôr. Liguei para o Castro Teixeira e ele disse, mas põe mais X dias. Aconteceu que a rainha pôs e as outras, que eram ter posto lá o líquido para vingar a lava, não puseram. Eu desisti. Fiz desdobramentos, vingaram. Eu acho aqui uma coisa muito estranha. Como é que, fazendo desdobramentos, elas conseguiram fazer, na mesma altura, e através da gaiola não fizeram. Porque sem rainhas, eu vou voltar a repetir e vou terminar, é que não há colmeias. Temos que ter rainhas boas. Um era do Jean-Pierre. O Jean-Pierre dizia que os Açores tinha muita umidade. Com a rainha que punha 2 anos a eito, estava no fim da sua vida. Podia durar mais 1 ano ou 2, mas um rendimento é 2 anos o ideal para os Açores. Obrigado. Obrigado, Sr. Ambrosio. Vamos aqui uma questão. Quer responder? Está aqui o nosso especialista, se vem intervir, isto vai ser uma vergonha, não é? Mas eu vou dar só a minha pequena experiência sobre a gaiola. O senhor tem toda a razão. Para quem não sabe, o que é a gaiola? É um dispositivo em plástico que tem umas cuplazinhas que nós colocamos lá a rainha, ela faz a postura. E um apicultor como o Sr. Ambrosio, como é que já não vê nada, não vamos conseguir passar larvas com menos de 3 dias, não é? E então é muito fácil tirar aquela cuplazinha no dia a seguir e nós fazemos a série de rainhas. Isso para simplificar, pronto. Mas quem vende aqueles dispositivos realmente são muito espertos. Aquilo é, de facto, parece extraordinário. Mas uma rainha para fazer postura tem que ser muito elegante, tem que ser uma miss. O senhor não pode ter uma rainha com uma cintura larga, porque ela não põe o abdômen dentro do alvéolo. Isso, na prática, é isso que se passa. Bom, e o engenheiro Teixeira até tem tido um grande sucesso. E ele, por acaso, um belíssimo exemplo, o engenheiro Carlos Teixeira, ainda bem que eu referi. Ele trabalhou 10 anos também envolvido com a ligústica, a famosa abelha italiana. E eu, quando o visitei nessa altura, nos seus apiários, era uma pessoa que tinha 600 colónias, ele estava muito entusiasmado com a ligústica. E se repararem, ele tem isso escrito, e vão ver isso na internet, ele diz que andou 10 anos a perder o seu tempo, porque à custa talvez de mais voadas, porque aqui eram hibridações, não é? Como sabe, o grande problema quando a gente introduz uma famosa rainha, italiana ou não, e um apicultor que compra essa rainha, vindo até de uma boa origem, vai ter um problema no futuro. Então, nas ilhas mais pequenas, é um desastre. O que é que acontece? Quando essa rainha for substituída, e a nossa abelha, por acaso, é tão inteligente, que passado uns meses, a nossa abelha regional substitui essa introdução. O que é que vai acontecer? Esta abelha rainha que vai nascer desta nova geração vai trazer muita agressividade. Foi o que o Gil já falou nisso, que é a hibridação provoca agressividades futuras. E quanto mais, pior ainda. Portanto, quando se trata aqui de introduzir as rainhas, e estou a falar para pessoas que possam ter menos experiência, é muito bonito o primeiro ano, ou os primeiros meses, mas depois, quando elas substituem estas rainhas, eles vão ter que ir à origem comprar outra vez rainhas, não é? Claro, acho que parece que o Chico Feito vende rainhas a 2.000 euros, não é? Não, pelo menos isso está na internet. Pelo menos. Mas quem vende rainhas fica tudo consolado porque esse apicultor que fica sem rainha vai outra vez à fonte. Porque se não for à fonte, ele vai ter hibridações. Isso depois complica-se e é aquilo que a gente tem depois na realidade, que são as hibridações que depois não é nada, nem assim nem não. Bom, isso só para concluir. Mas respondendo ali ao Sr. Ambrosio, de facto, o melhor sistema, e o senhor é um pequeno apicultor, se o vende rainhas, comercializa rainhas, então faça um processo natural, faça um enxame,
deixas fazer os 6 alvéolos e depois seleciona os alvéolos mais bem conformados, não podem ultrapassar 2,9 centímetros, para não ser demasiado grande, também não presta. E veja a conformação do alvéolo, que a gente depois aprende a escolher o que é um alvéolo real de qualidade. O senhor não precisa de ir para o cupolar, por favor, porque teoricamente para os vendedores isso é um processo lindo, mas na prática funciona muito mal. Não conheço em São Miguel pessoas a fazer cupolarvas, todos os apicultores já compraram cupolarvas, já os puseram todos de parte. Portanto, e custa 60 euros aquilo, não é? Portanto, pode haver gente que possa ter, de facto, sucessos, mas tem a ver com a conformação da rainha. E depois também tem a ver com determinados dispositivos. Por exemplo, uma das coisas que se pode fazer é dar aqui um pequeno truque. O Sr. Ambrósio pega na rainha velha, que vai substituir, está bem? E que vai produzir uma colónia para produzir rainhas tem que ser orfanizada. Também pode-se fazer com a rainha presente, mas já não é complicado. Mas na prática é assim, a gente tira uma rainha, passado 4 horas as abelhas vão tentar fazer uma rainha nova. Toda a gente sabe isso. Se pegar na rainha velha, primeiro tem que familiarizar. As abelhas não aceitam material novo de plástico que entra na colónia. Temos que familiarizar. E a abelha ibérica, ao contrário da ligústica, é mais radical no sentido de aceitar material estranho. A ligústica aceita melhor. Isso é a experiência que eu tenho. Está certo, Sr. Gil? Bom, então o que é que a gente faz? Um pequeno truque. Eu faço isso quando quero introduzir rainhas numa nova colónia que possa ser mais agressiva. Eu ponho a rainha velha dentro do cupolarva. Está bem? E ela está a levar pouco, ela não está habituada. Ela vai transmitir o cheiro, a ferormona, àquele dispositivo. E depois, ou no outro dia, introduz a rainha que quer fazer depois a postura. Está bem? Portanto, pode usar estratégias no sentido de familiarizar esse material. E isso ajuda muito, não é? Porque isso está aí com tantos aspectos que não tem a ver o que é que falhou. Mas, sobretudo, o que eu sei, e muita gente tem se queixado, tem a ver com o abdômen da rainha. Por vezes, no cupolar, on parle sur le cupolar. Quand les reines sont très grandes, c'est un peu difficile faire la... Sí, ok. Voy Je vous passe la parole. Gracias. Hay poca gente que utiliza el cupular B o el aparato Genter, porque cupular B es francés, Genter alemán, y hay poca gente que utilizan Genter. Hay poca gente al final que lo utilizan, excepto la gente que tiene, claro, problema de vista. Si tiene problema de vista, puede utilizar lupa o cupular B, claro. Cuando utilizan el cupular B, lo que dice la familiarización es fundamental. Oui. 2, 3 días en una colmena para que limpian bien y que sacan el olor artificial del plástico y de las manos. Después se utiliza con reinas bien estable del punto feromonal. No se introduce dentro una reina de joven. Una reina normal es una reina que pone por lo menos desde un mes. A partir de un mes la reina tiene comportamiento estable. Después se introduce dentro la jaula. Esperamos que pone antes de liberar la reina, claro. Hay raza de abeja como la negra que cuando se libera no la aceptan bien. Raza negra, por ejemplo. Y espera que los huevos, que las larvas nacen. No sacar las cúpulas con el huevo. No sé, eso es fundamental. Espera que nace la larva, entonces 3 días por lo menos, después 4 días después de la introducción de la reina, saca las cúpulas con las pequeñitas larvas y distribuir en listones de cúpula. ¿Ok? Pero sí, funciona, pero es más trabajo. No hay profesionales que lo utilizan. No. Teoricamente es muy bonito, es verdad. Sí, pero un aficionado que hace 2 veces al año cría, ¿por qué no? Pero con mucha precaución, y encontrar la reina, el pie de cría, es mucho trabajo, es tiempo. En cría de reina queremos siempre trabajar sin buscar reinas. En el iniciador, finalizador, todas las etapas de producción de celda real es sin buscar las reinas porque es mucho tiempo y no funciona siempre. Merci. Respondeu, percebeu, senhor? Não percebeu nada.
Então, se calhar dou um jeitinho, não? Dá, Dulce, ajuda, por favor. Diga-me uma coisa. O cupolar V que utiliza é o modelo da Nicoplast ou é o modelo Genter? Não sabe? Ou seja... Sim. Ou do clima, é porque eu fiz isto na época certa. Sim. Ali a meados de junho a julho, fui experimentando e não funcionou. De qualquer maneira, eu estou no fim da minha vida, que sou o avô desta gente toda. Está a acabar, mas eu nunca tive até um dia... Isto agora é uma à parte. A minha mulher, a gente tem galinhas para baixo. E ela vinha a volta acima e eu estava tão zangado que virei-me a ela. Quer dizer, virei-me numa língua. Mas não vale a pena. E disse a ela, não quero que falem comigo secamente. Quer dizer, foi um ano de correr tudo mal. O inverno foi mau. Tem aqui muitos apicultores que eles podem ter tido muito mel este ano e tive um quebro de 50%. E tive 2 italianos que tiveram em minha casa e um percebia, parece, monte de abelhas. Andaram aqui nos Açores tinham até um português para traduzir o italiano para português. E eles tiveram um quebro lá, mas eles estão lá com muita arrasca por causa da vespa asiática. E eles tiveram um quebro de 70%. Portanto, eu pagando impostos e tenho uma melaria que vende mel protegido, de origem protegida, mel certificado. Foi uma das primeiras dos Açores. De qualquer maneira, pagar impostos e pagar tudo, e no fim ter 50% de lucro, de mel, quebras. O lucro é para o trabalho. Portanto, eu não quero que me ajudem, mas o que eu queria era só pedir estas informações que me pedi, porque eu já tinha recorrido, como já disse, ao Castro Teixeira, já falei aqui várias vezes, quando estou também muito aflito com o seu engenheiro Muniz da Ponte. Mas o que é que isto, ou é clima, ou outra coisa qualquer, porque este verão o Faial teve mais flor de trevo branco, muito mais de trevo amarelo, houve chuva todo o verão e houve menos rendimento, o inverno não sei quais zangos nenhuns, no verão os zangos saíram, quando eu estava a pensar, no mês de agosto ou setembro, quando ia tirar o mel, fazer os desdobramentos para aproveitar os zangos, eles desapareceram. Ficaram as colmeias praticamente sem zangos. E ainda tem as colmeias muito fracas, mas de qualquer maneira houve qualquer coisa estranha que não é costume acontecer durante estes anos. Vou falar. Então, eu vou-vos transmitir aqui um bocadinho do que nós vimos a nível dos apiários que vimos, das abelhas que vimos de manhã. Algumas coisas que vi preocuparam-me um bocado, porque a experiência que me transmitiram também é um bocado preocupante. Vi que havia evidências que as colmeias não tinham pólen suficiente para alimentar convenientemente as larvas que estavam a produzir. Isso é uma falha. Eu cheguei a assistir, enquanto técnica de apicultura de uma associação no Alentejo, cheguei a assistir a quebras de 70% dos efetivos apícolas por falta de pólen durante o verão e no fim do verão, início do outono, para fazer as abelhas de inverno. Isso é uma preocupação, porque vocês têm que pensar numa estratégia para arranjar uma fonte de pólen para as abelhas chegarem a esta altura e terem pólen suficiente para fazer a criação. Porque vocês têm condições climatéricas para as abelhas produzirem criação todo o ano. Mas se não tiverem os fatores de produção para terem essa criação, as abelhas não vão fazer essa criação, vão morrer, porque vão tentar, porque a leitura do clima que fazem é há néctar, há pólen, vamos pô-lo para dentro da colmeia, mas não conseguem. Uma das coisas que me foi transmitido é que aplicam imensos pesticidas na altura do trevo. O trevo é das flores mais apetecidas pelas abelhas porque tem um pólen muito rico, tem um néctar muito rico e, pelos vistos, é uma fonte de alimento muito sustentável das vossas abelhas nesta região. Portanto, tenham atenção ao que é que estão a fazer em conjunto, todos, não só os apicultores, mas também as outras entidades intervenientes no vosso
território. Muito bem. Obrigado. Sr. Ambrósio, ainda fica uma questão por lhe responder. Como sabe, e todos os apicultores sabem isso, uma rainha pode durar 5 anos. Depois houve uma orientação, a nível mundial, que rainhas com mais de 3 anos de idade já não satisfaziam a produção. Depois passou-se para 2 anos. Foi mais ou menos específico entre os apicultores um pouco por todo o mundo, 2 anos. Hoje, em França e noutros países, já há apicultores que substituem as rainhas anualmente. Eu fiz algumas experiências e cheguei à conclusão que devíamos fazer essa experiência, substituindo as nossas rainhas, sendo feitas durante o mês de setembro. São rainhas que não vão chamear na primavera a seguir. E, portanto, no mês de setembro, desde que corra bem, temos de ter zangons e temperatura. Normalmente os nossos setembros são bons. Temos temperatura acima de 20 graus. Existem muitos zangons, ainda vimos zangons hoje, embora em colmeias muito fracas. E, portanto, ainda bem que vão ter essa questão. Isso pode ter a ver em regiões com pouca produtividade, porque um dos problemas que temos aqui, vocês já não têm esse problema, colmeia com varroa não chameia. Mas em São Miguel temos um problema muito grave com chameações ainda. Bom, pronto. Mas a percepção que se tem, uma colmeia fraca, doente, como é que tem força para enxamear? Pode até enxamear, faz um garfo, mas a verdadeira enxameação, que é 3 ou 4 caixas de abelhas e a gente vê sair dali um enxame brutal, isso passa-se muito em São Miguel. E as pessoas perdem muitos enxames. Normalmente, devido, sobretudo, o normal às vezes é falta de espaço, outras vezes é porque a rainha, de facto, é velha, as abelhas vão enxamear. Se as abelhas não enxameassem, tinham-se extinguido na natureza. Portanto, tem que considerar a enxameação uma coisa extraordinária. Nós estamos a controlá-la. Ok? Ora, fazendo as rainhas durante o mês de setembro, nós temos rainhas que vão dar várias colheitas, vão dar o incenso, vão dar a meio de verão e depois vão dar, por exemplo, o caso do pico, ainda fazem o mel dos chamados frutos, não é? O figo, a vinha, as uvas, etc. E, portanto, em zonas de pouca floração, trabalhando com rainhas mais jovens, ou seja, tem a ver com a ferormona, como sabe, que comanda na colónia todo o desenvolvimento, façam alguma vez essa experiência. Substitua numa colmeia ou 2, anualmente as suas rainhas e vai haver diferença em termos de produtividade. Está bem? Só uma... Este protocolo substituiu no fim do verão, nós também o fazíamos. Mas, tendo Vespa, esqueçam. A partir de junho, para nós, a época terminou. Ou seja, neste momento, nós temos, na minha zona, temos 3 meses no máximo para fazer rainhas, que é fim de março, quando já temos machos, depois temos abril, maio e o início de junho, porque temos alguma floração de castanheiro no final. E porque no início de julho já temos Vespa. A partir dali, toda a colmeia que substitua a rainha é morta, não tem hipótese. Não há fecundações, terminou tudo e, por isso, a forma de ver a apicultura mudou completamente. Tá? Obrigado. Cada caso é um caso, cada zona. Não, é uma evolução... Há uma questão, não é? Para a senhora. Ora, o trevo e o falso trevo, que é o cornichão, o trevo amarelo, são plantas que precisam de solos alcalinos. Portanto, com a adubagem dos terrenos, os trevos são mortos pela adubagem. Sobretudo o azoto, fase. é verdade. Segunda fase, fazem a silagem quando o trevo está no princípio da floração ou antes da floração. Portanto, nós não temos flores. Não é por herbicidas. As plantas não chegam a florir. Portanto, não há alimento para as abelhas. Mas havia evidência de intoxicação por pesticidas nas colmeias. Não sei, o que me foi transmitido foi que havia aplicação de herbicidas em algumas zonas. Não era nas pastagens. Não era nas pastagens. Isso nem faz sentido estar a aplicar herbicidas nas pastagens. Pronto, portanto, tenham alguma atenção a chamar quem de direito do que é que estão a fazer, porque existe a evidência dentro das colmeias. Não, é da aplicação de alguns químicos. Exatamente. Gostaria de responder ao senhor, já agora, que
ontem houve uma reunião com muitas entidades públicas aqui do FAIAL e quero a doutora Paula Vieira, referi, e eles receberam esta mensagem de que, para já não cortar os trevos em plena floração nas rotundas, porque é uma maldade que se faz, tirando o pasto, o trevo é tão bonito, então vamos deixar florir até ao fim, e quando tiver semente vingada, então poderão fazer os cortes para ver uma nova arrebentação. Foi acatado por essas instituições, parece-me que sim, não foi a doutora Paula, portanto, essa mensagem foi dita, como o senhor acabou de referir. Pois, isso também foi falado, sim senhor. Todos os aspectos das podas dos cortes foi falado. Sim senhor. A senhora... Sim, Paulo. Sobre quê? Sobre os pesticidas. Sim, mas olha, desculpa, eu vou responder ao Paulo. Está em marcha o programa Abelha, não é? Abelha Amiga, e com as instituições camarárias e freguesias, para exatamente, Paulo, isso está no plano estratégico. Portanto, o plano estratégico, nos seus objetivos que vai concretizar, está já a realizar. Aliás, ainda ontem tivemos uma reunião, foi exposto pela senhora doutora dos serviços, expôs muito bem com cartazes, e vocês vão ter notícias breves, vão ver nas rotundas uns painéis, uns placares, a falar da abelha amiga, etc, etc. Portanto, Paulo, vamos ter esperança, as coisas estão a concretizar-se. E a senhora, faz favor. Pronto, então, boa tarde a todos. Ao fim de 4 horas de intervenções e debate, eu penso que a tarde foi muito interessante e gostaria de dizer que amanhã, durante todo o dia, no FAIAL, vai haver um workshop com os nossos oradores. Portanto, amanhã penso que vai ser também um momento mais prático para desenvolver estes temas e responder melhor às questões dos nossos apicultores e técnicos. No Pico, no Pico vai ser na segunda-feira, o mesmo workshop. Portanto, também dar a oportunidade aos apicultores do Pico terem aqui a presença dos nossos oradores. Portanto, eu convido aqueles que ainda não se inscreveram poderem participar ou no FAIAL ou no Pico. E lá fora temos uma mesinha então com o mel, porque ao fim de 4 horas de debate, acho que estamos todos com vontade de provar um bocadinho do mel excelente que produzimos na nossa ilha. Portanto, eu fazia este convite para podermos terminar agora. E obrigada por me chamar a atenção para encerrar o fora. Olha, mas se permitem só um minuto, e eu prometo que é um minuto, antes de fazermos o encerramento, eu só queria dizer o seguinte, gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer todo o empenho de todos os apicultores das ilhas, que ao longo de mais de 30 anos fizeram controles da varroa, diagnóstico precoces, veterinários, engenheiros, o mais humilde técnico dos serviços oficiais, e conseguimos um estatuto único na Europa, o Estatuto da Indemnidade à Varroa é único quase no mundo. Deve haver uma ilha escondida onde não há varroa. Mas nada. De maneira, vamos todos trabalhar para que essas 3 ilhas, e eu acho que é possível, porque em ilhas os nossos ecossistemas são muito mais fáceis de controle. E então a ilha de Faial, que é uma ilha pequenina, tão graciosa também, e vamos todos trabalhar com métodos biológicos, convencionais ou não, para que a gente também nessas ilhas, a varroa seja um assunto do passado. E depois juntamos as 3 ilhas ao resto das 6 e temos um estatuto maravilhoso. Vamos todos ganhar, vamos ter uma apicultura muito mais interessante, mais saudável, os consumidores vão agradecer, vamos poder exportar produtos mais interessantes em termos de qualidade e portanto, eu não podia deixar de aproveitar essa oportunidade que me dão para agradecer todo o empenho. E não podia deixar de falar na doutora Maria José Valério, não me esquecendo de todos os veterinários da região, nomeadamente os da Direção Regional, a doutora Paula Vieira e as suas equipes, todas pelas ilhas, e os que fazem as análises nos laboratórios. A doutora Maria José Valério, que foi uma senhora que ainda é viva, graças a Deus, trabalha no Laboratório Nacional de Veterinária, ainda visitou há poucos dias São Miguel, esteve em São Jorge, e ela fez milhares e milhares de análises para que a gente conseguisse. E a Direção Regional lutou muito para conseguir, perante a Comunidade Europeia, que não é fácil conseguir um estatuto de indemnidade para uma doença como a varroose. Portanto,
um agradecimento muito especial a todos esses apicultores e as entidades. Vamos dar uma salva de palmas a essa gente. Por último, para encerrar, e já fui avisado, que eu penso que não perdemos o nosso tempo. Acho que foi excelente. Temos oradores fantásticos que nos trouxeram aqui tantos conteúdos técnicos para aplicar no campo. Isso é tudo gente do campo. Tudo gente do campo. A gente não gosta muito de estar aqui nesses sítios assim. São muito práticos, não é verdade? Gente que trabalha. E amanhã vocês vão ver. De maneira que agradecer a vinda dos nossos parceiros aqui à Ilha de Faial e vão continuar depois no pico. E também a paciência e a resistência. Como é que se diz hoje? A resiliência, não é? A vossa resiliência para estarem sentados, sem um intervalo, não fizemos intervalo. E muito obrigado pela vossa presença e pela vossa contribuição. E até sempre, a gente está de se encontrar por aí, noutros encontros. Muito obrigada.